Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Boa noite a todos vocês que estão nesse instante conectados com o canal Seridó Espírita. O programa Você e Família, programa este que vai ao ar a cada 15 dias, é um programa do canal Seridó Espírita que vem tratar sobre assuntos do âmbito familiar, assuntos atuais, que diz respeito à família, que diz respeito à sociedade, que diz respeito ao espiritismo. O programa Você e Família, ele está desde o ano passado, a gente vem com essa programação, sempre trazendo convidados do Seridó, convidados de fora, e hoje nós temos o nosso querido Jefferson Vasque. Ele é psicólogo, é trabalhador espírita, ele que é de Taubaté, acho que é isso o nome, desculpe se eu falei errado, mas ele vem falar hoje de um tema muito delicado, o tema sobre violência no lar, violência contra a mulher, falar sobre a visão espírita sobre esse assunto de âmbito familiar, de âmbito da sociedade, um assunto muito delicado, mas que tem que ter um olhar muito especial para que a gente possa estar orientando, acolhendo as pessoas que são violentadas, levando uma palavra de conforto, levando orientação. E, sem mais delongas, vou fazer uma prece inicial para já chamar o nosso convidado. Rogamos a espiritualidade amiga que se faça presente nesse instante, onde nós vamos nos conectar com as pessoas que estão em seu lar, levando uma palavra de orientação, uma palavra de conforto. Rogamos aos Espíritos de Luz que nos abençoe hoje e sempre. E vou chamar o nosso convidado. Vem para a tela, Jefferson. Esse amigo querido que se tornou um amigo aqui do canal Seridó Espírita, que tem sempre nos ajudado na divulgação do espiritismo. Tem um programa também, né, Jefferson? Tem. Programa que ocorre. Primeiramente, boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em cada coração que aqui está conosco, que posteriormente virá estar. Muito obrigado, minha querida amiga Socorro, por abrir de prontidão essa porta desse canal Seridó Espírita, canal que vem trabalhando de forma muito séria na divulgação da doutrina espírita, relembrando que Emmanuel diz que a maior caridade que podemos fazer para com o Consolador prometido é divulgação, e vocês com toda certeza estão seguindo as palavras desse benfeitor iluminado. E, minha irmã, esse programa que eu tenho, quinzenal, ele é transmitido pela TV7 e retransmitido pela Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita. Ele se intitula Nos Passos de Jesus, o Evangelho, uma visão espírita e psicológica. E eu trato ali de mensagens do Novo Testamento, realmente é o nome do programa, Nos Passos de Jesus. Mas a gente traz convidados que muitas vezes trazem uma abordagem espírita e sempre quando posso, é claro, né, eu dou uma pitada de psicologia, né? É sempre gostoso, né, trazer o evangelho ampliando ele também com uma abordagem psicológica. E ele ocorre nas quintas-feiras, quinzenais, às 8 horas da noite. Só entrar lá. A gente recebe, eu mudei o jeito, porque eu descentralizei ele, porque antes era eu que falava, e eu quis aprender, né, ampliar mais o leque, né? Então a gente já recebeu o Geraldo Campete, Jorge Larra, meu querido amigo Luiz Gustavo e tantos outros que estão vindo aí. É muito gostoso. Sim, e é muito importante essa interação com outras pessoas, né, que têm o mesmo gosto, a mesma vontade de divulgar, o mesmo amor pela doutrina, pelo Evangelho de Jesus. E a vocês que estão nos assistindo,
prepare suas perguntas, porque depois Jefferson vai estar interagindo com vocês através das perguntas, ok? E Jefferson, meu querido, vou deixar você discorrer sobre o tema. Fique na paz e qualquer coisa, só deixar um recadinho no chat que eu estou por aqui, tá bom? Pode deixar, minha irmã. Obrigado, viu? Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, é uma honra enorme poder aqui estar junto a vocês. Quero agradecer novamente ao canal Seridó Espírita. E hoje a gente vai falar de um tema delicado, porém muito presente na atualidade. Na realidade, isso permeia todos os tempos, vem perpassando todas as épocas da humanidade. A violência no lar e a violência contra a mulher. A violência no lar, que segundo fontes, é uma das principais causadoras do famoso feminicídio, né? Que seria o homicídio a mulheres. Então, olhem para você ver como a violência no lar é de suma importância tratarmos deste tema. É claro que aqui, a minha proposta é nesta noite, tratar dentro do viés espírita e psicológico. Mas é claro que isso é uma questão mais ampla, uma questão também de ordem social, uma questão também de ordem política, mas esta não é a minha pretensão nesta noite, não é falar deste viés, eu venho falar como palestrante espírita, então dentro da doutrina e dentro do evangelho, e vou dar uma pitada, claro, né, gente, de psicologia. Então, primeira coisa, a gente tem que partir do pressuposto, meus queridos irmãos, que nós somos seres reencarnantes, espíritos imortais, que ora está com o corpo e que ora estará com o outro. Hoje eu estou Jefferson, amanhã que saem outras reencarnações, serei Marcos, Marcelo e por aí adiante. E aí, quando nós vamos expandindo esse conceito da reencarnação, da teoria reencarnacionista, no primeiro momento a gente vai entender que nós não reencarnamos para sofrer. A encarnação, ou seja, retornar à carne, não é uma pena imposta. Pelo contrário, é uma tarefa, como relembra Allan Kardec na obra Evangelho segundo o Espiritismo, é uma tarefa que Deus coloca à criatura, ao ser imortal. Então, nós não reencarnamos para sofrer, nós reencarnamos para sermos felizes, bem como para dissolver em nós mesmos as causas que nos fazem sofrer. Então, nesse sentido, reencarnar é o quê? Recomeçar ou prosseguir da onde paramos. E no sentido, agora ampliando mais ainda, reencarnação após reencarnação, desenvolvemos vínculos com pessoas, com espíritos, e estes vínculos podem ser de simpatias ou de antipatias. Simpatia, eu gosto dessa pessoa. Antipatia eu não gosto dessa pessoa. Eu possuo aversão para com ela. E a lei de reencarnação, visto que eu disse que ela vem anular, dissolver, por assim dizer, em nós mesmos as causas que nos fazem sofrer, quando nós carregamos uma antipatia, seja ela adquirida nesta vida, seja ela milenar, secular, nós vamos adoecer. Já dizia Sigmund Freud, pai da psicanálise, quando não amamos, adoecemos. Então é inevitável este adoecimento quando estamos distantes do amor. E não há maior gesto de amor próprio do que permitir se libertar destes, eu gosto de chamar destas âncoras emocionais que nos prendem e que nos colocam sempre abaixo. E é por isso que existe a reencarnação, para o progresso intelectual e moral da criatura, para o aperfeiçoamento, porque um dia haveremos de alcançar a perfeição relativa. Entendendo que a reencarnação é a lei do progresso e nela haveremos de constituir inúmeros vínculos, estes vínculos de amor e estes vínculos de antipatia, haveremos de reencontrar com os espíritos que possuímos ambos os vínculos.
E este reencontro, muitas vezes, ele vai se iniciar aonde? No complexo familiar, na instituição família, na família, muitas vezes, nuclear. Quando eu falo nuclear, estou dizendo esposo, esposa, e é claro, há outras formas de família também, não somente a hétero. Mas esposo, esposa, filho, filha. Então, isso é família nuclear. Então, muitas vezes a gente reencarna neste âmbito familiar, nesta família nuclear, com seres que amamos, que não são muito queridos de outras vidas, e com seres que possuímos barreiras. E ali estamos, então, para aparar arestas, para ressignificar, dar um novo significado a sentimentos inferiores em relação com aquele indivíduo que possui atrito. Este atrito que muitas vezes se estende, como eu disse, de vidas passadas. Então, olha só, o Espiritismo começa a ampliar essa noção, mas o Espiritismo não vem dizer isso. Às vezes eu escuto pessoas dizendo, olha, existe bastante violência no lar, porque o Espiritismo explica, porque ali tem espíritos que você possui laços de simpatia e laços de antipatia. Não, a proposta espírita não é justificar tamanha atrocidade, que é a violência no lar, e violência no lar muitas vezes conduz à morte, à violência de mulheres. Então, não é proposta do Espiritismo justificar dessa forma, jamais, claro que não. O Espiritismo, pelo contrário, ele vem elucidar que dentro da família, então, tem estes dois tipos de vínculos. Então, é preciso entender que é preciso ter amor, é preciso ter paciência, ter compreensão, indulgência, um para com o outro. Então, é por isso que o Espiritismo vem deixar de forma clara o que é a família. Então, a família, muitas vezes, como a doutrina sempre vem relembrar, os laços verdadeiros não são esse do corpo. Isso daqui, muitas vezes, sangue. Muitas vezes a gente vê no amigo aquilo que a gente não tem para com o irmão, no sentido sentimental, porque esse amigo, certamente, muitas vezes, foi um irmão, foi um pai, foi um tio, e tantas outras figuras, muito amorosa. Então, é interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, parentesco corporal e espiritual, eles vêm ressaltar exatamente isso. Então, estes vínculos, e entendendo estes vínculos, aliás, o benfeitor Emmanuel, na obra O Consolador, psicografia de Chico Xavier, ele vem relembrar exatamente sobre isso na questão 75, vem enfatizar mais ainda esse capítulo 14, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que ali sim estamos reencarnando com seres que nos são muito próximos do coração e seres que não nos são. E, aliás, nós concordamos com isso no plano espiritual, porque a gente sabe o quê? A gente tem que desfazer isso, eu quero ser feliz. Então, eu vou me reacertar. Então, é claro que todo sentimento negativo, à luz da reencarnação, vai ser dissolvido na água, no mar do amor. Então, esse é o propósito da reencarnação, não é fazer a gente sofrer. Então, entendendo esse jogo, a gente começa a entender o porquê que a caridade deve se iniciar no lar, o porquê que a compreensão, a paciência, o amor, a indulgência deve se iniciar ali. Mas aí a gente vai além. A gente vai além. Então, o Espiritismo não parou aí. Ele mostrou o que é a família. Agora ele vai mostrar o que é o espírito. Quando a gente voa lá para as páginas do livro, o Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, dela se desprende, né? Ela é a base filosófica da doutrina, e dela se desprende o resto do corpo doutrinário da doutrina espírita. Então, lá na pergunta 201, 202 do Livro dos Espíritos, os espíritos, Kardec vai perguntar às entidades venerandas se os espíritos possuem sexo. Eles dizem que não, o que possui sexo é o corpo.
Então, sexo no sentido de gênero, tá? Não estou falando no sentido de direção da sexualidade, direcionamento. Eu estou dizendo a escolha, né? Eu estou dizendo no sentido gênero masculino e feminino. Então, os espíritos dizem, são claros, não. E aí Kardec vai adiante na 202, ele indaga, ora, um homem que animou o corpo um espírito que animou o corpo de um homem em uma vida, ele pode animar o corpo de uma mulher em outra? Eles dizem, pode. E aí o codificador coloca um comentário que eu acho lindo e fantástico. Olha só como Kardec era visionário além do seu tempo. Ele diz, embaixo que sim, né? Que essa visão de que a gente está, por exemplo, eu estou Jefferson, amanhã eu posso estar Maria. Então, essa visão amplia o leque de experiências, o leque de aprendizados do espírito imortal. E ele vai dizer ainda, olha, aquele que reencarna somente no corpo de homem terá somente experiências vinculadas ao gênero masculino, né? E ele deixa entender entre linhas que isso é um desperdício. Isso é um desperdício, porque a mulher tem qualidades que o homem não tem, eu sempre falo. Nossa, como a gente homem, a gente tá muito atrás dessa mulherada. A mulher possui sensibilidade, visão mais ampla, é dinâmica, é o esteio, a base de um lar, mas não somente do lar, é a base também da sociedade, no sentido agora mais biológico, é por intermédio dela que se perpetua a lei da reencarnação, ela é a própria chama da vida. Deus quis que fosse assim. Não foi no homem, Deus quis que fosse na mulher. Olha que belo. E aí, quando a gente amplia essa visão que temos, o quê? De que, ora, podemos estar aqui neste corpo de homem e ora no corpo de mulher, então se amplia o que? A consciência. A consciência do quê, Jefferson? A consciência do outro, a consciência das minhas ações. E aqui, relembrando, muitos trazem que falam assim, né? Muitos falam assim, ó, toma cuidado com o que você faz para mulher, viu? Que você pode reencarnar na outra vida como mulher. Que frase mais machista, né? No sentido assim, a gente tem que entender o quê? Que reencarnar, seja no corpo de uma mulher, seja no corpo de um homem, não é punição. Kardec deixa isso muito claro, é experiência. Experiência. Isso é muito diferente. Entende? Então, essa virilidade máscula, essa coisa que o homem tem, viril, isso e aquilo, aliás, no sentido mais introspectivo, todos nós carregamos, segundo Carl Gustav Jung, o homem carrega dentro de si um aspecto feminino e a mulher carrega dentro de si um aspecto masculino, ao igual da mulher. Ele deu ânimos, e ele intitulou como sendo ânimos o aspecto masculino na mulher e o aspecto feminino no homem é a ânima. Então, no sentido reencarnacionista, de onde vem essas experiências, né? Essa ânima que nós homens, por exemplo, temos dentro de nós, ou seja, esta experiência com o feminino vem também das nossas mães, das experiências que tivemos com as mulheres e no sentido agora atual dessa vida aqui agora, a primeira imagem que vai formar o nosso lado feminino é a nossa mãezinha, e a primeira imagem que vai formar o lado masculino na mulher é o pai. Então, a gente vai se vincular com o sexo oposto de acordo com como nos vinculamos e como nos, por assim dizer, nos relacionamos com este feminino e masculino que habita em nós. E aí, olha só o espiritismo junto com a psicologia casando aqui, ó. Então, vai dizer o quê? Vai salientar que você precisa desenvolver a sensibilidade. O homem precisa desenvolver essa sensibilidade. É aquela coisa, eu sou homem bruto, eu não choro. Não tem problema. Se você não chora, muitas vezes é um aprendizado dos antigos, outras vezes não, é porque chorar na cabeça de alguns é sinal de fraqueza. Não há problema, você vai adoecer. Isso é inevitável. Porque reprimir as emoções não é o caminho para uma vida equilibrada e saudável. Bem como a mulher que muitas vezes está sendo muito submissa, precisa desenvolver um lado mais viril, um lado mais
não vou dizer que se impõe, mas um lado que chega junto, né? Característica também do masculino. Então, você está vendo como a psicologia junguiana, né? A psicologia analítica, trata já dessas questões, mas o espiritismo vem trazer essa revelação. Por quê? Porque, então, eu disse que não é punição, é experiência. Porque a gente compreendendo que, ora estamos, foi como eu disse, eu estou Jefferson. Amanhã, em outra vida, eu posso estar Maria, Patrícia. Então, entendem? Eu posso trocar, e entendendo isso, a gente enxerga no outro não uma figura de mediocridade, inferioridade, como muito é pregado. Em pleno século XXI, percebam vocês, irmãos, a mulher tem que lutar pela igualdade e equidade, né? E o Espiritismo contribui o quê? Para essa ampliação deste conceito. O Espiritismo contribui para a ampliação de que a mulher, seja no sentido de equidade, igualdade, tenha os direitos do homem. Então, compreendendo essa dinâmica, quando a gente compreende que o espírito não tem sexo, olha, gente, olha que grandioso que é essa revelação. Vocês têm noção do que é isso? É receber isso na mão? É de que eu tenho que tratar o meu esposo, eu tenho que tratar a minha esposa, eu tenho que tratar meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio com respeito. Eu tenho também que me permitir aprender para com eles, com o sexo oposto. Isso é belo. Isso é belo. Porque amanhã que sai eu estarei ali e aí já não estarei tão cru dentro desse novo gênero, dessa nova modalidade. Então, esta revelação espírita amplia o que? Os laços de fraternidade, de igualdade, a verdadeira equidade espiritual, de que todos somos iguais. Todos nós somos iguais. Isso é lindo. O que tem o quê? É o corpo, apenas isso. Mas isso não me diferencia e não me coloca acima de mulher nenhuma. Claro que não. E isso não possibilita, porque o corpo másculo, muitas vezes, ele possui mais força que o corpo feminino, muitas vezes. Tem mulherada que é forte, né? Tem mulherada, rapaz. Eu lembro que eu fazia, tive que parar por motivos pessoais, mas fazia Krav Maga, e a minha esposa, Krav Maga é uma defesa pessoal israelense, e a minha esposa fazia comigo também. Rapaz, era cada bordoado que eu tomava dessa mulher, da mulherada lá do treino, né? Então, essa coisa sexo frágil também, às vezes, é coisa muito questionável, né? Que tem aí o dito popular. Mas aí, gente, o Espiritismo, então, amplia isso. E aí, percorrendo as páginas da obra No Invisível, de Leon Denis, capítulo 7 desta obra, que se intitula O Espiritismo e a Mulher, Denis vai dizer o que eu acabei de falar, que ela é geradora da vida, ela é a fonte da vida. Deus quis que assim seja. Então, esse é o primeiro momento. No segundo momento, quando a gente vai para o campo da mediunidade, Denis diz que devido à sensibilidade, à amplidão que ela tem no sentido do olhar, a dinâmica, a mulher é uma médium por excelência. Olha o que Denis fala. Que se uma mulher se dedicar, olha o que ele deixou em suas páginas, se dedicar no campo da mediunidade com amor, se reformando moralmente, ela tem possibilidade para ser uma médium melhor, talvez, tá? Talvez do que muitos que estão no gênero masculino, porque ela já tem essa sensibilidade dentro de si. Ela expressa melhor o sentimento dos espíritos, ela expressa melhor o pensamento destes irmãos, que muitas vezes vem gravado em emoções. Então, olha só, até nisso, e a gente aqui achando, muitas vezes, que mulher tem que estar abaixo, isso aqui, isso já passou, gente. Isso é época passada, tá bom? E aí, levando, conduzindo na rampa final,
Então, eu estou dizendo até o presente momento que, e tem, aliás, né, quando a gente fala de reencarnação, então, né, eu estou falando até o presente momento de reencarnação. Então, esse retorno que a gente faz à vida corpórea, um retorno que não tem limites até que se alcance a perfeição relativa, porque absoluta é só condizente a Deus, nosso Pai eterno. Então, a gente está aqui reencarnando, e essas diversas experiências que temos, ora num corpo e ora em outro, com diversas mulheres, com homens, com pais, com mães, vão gravando em nós aquilo que Carl Gustav Jung denomina como sendo o arquétipo da ânima, ou seja, o lado feminino dentro do homem, e na mulher, o arquétipo do ânimos, o lado masculino dentro da mulher. Então, Carl Gustav Jung faz um chamamento para esse desenvolvimento de ambas as partes, a fim de que possamos nos relacionar melhor um para com os outros. Então, a gente não entende muitas vezes o porquê daquela sensibilidade, se aquilo é porque a gente não tem sensibilidade no sentido masculino. E aí, Carl Gustav Jung, com a ciência que ele propôs, que é a psicologia analítica, propõe técnicas para o desenvolvimento desse aspecto, sobretudo entrando em contato com outras mulheres e tentando praticar algumas ações referentes ao gênero feminino. E aí, vem dizer, então, tá bom, a reencarnação, olha lá, olha que belo. Reencarnação, e aí nessas experiências que a gente tem, a gente também vai constituindo, ao mesmo tempo que a gente vem tendo experiências como homem, como mulher, a gente também vem constituindo vínculos, laços de simpatia e de antipatia. E isso vai se concretizar, ambas as partes, vai ser um misto. Dentro da família, e muitas vezes na família nuclear. Pai, mãe, filho, filha, entende? Então, ali. E ali, entendendo isso, a gente vai entender aquele chamamento de Jesus no final do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que é a obra magistral, né? Já dizia Mahatma Gandhi, se perdessem todos os textos litúrgicos e sobrasse somente o Sermão da Montanha, o mundo ainda assim estaria salvo. Porque o Sermão da Montanha é precioso, é fantástico, né, gente? É de uma amplidão que ler aquilo é entrar em contato com coisas. Olha só para você ver. Jesus fala ao decorrer do Sermão da Montanha, primeiro ele já abre com as bem-aventuranças, dizendo uma série de virtudes, de aquisições que nós devemos adquirir para a autoiluminação, para a purificação de dentro para fora. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito, humildade, depois bem-aventurados os aflitos, resignação, e assim diante. E aí, ele vai falar do argueiro da trave no olho, ele vai falar que os olhos são a candeia do corpo, ele vai falar da importância da reconciliação, ele vai falar, vai ensinar a fazer uma prece, que é preciso entrar no quarto íntimo. Então, tem muitas lições. Né? Ele vai dizer ainda, vai fazer um chamamento para aquela sociedade e a nós, que foi aprendido, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, e ele fala, não, você vai ter que amar o teu inimigo. Então, tudo isso está no Sermão da Montanha. E lá no fim, Jesus vai dizer, todos aqueles que escutam as minhas palavras, e aqui a gente não vai prender só o Sermão da Montanha, os ensinamentos de Jesus, que o Espiritismo, eu sempre digo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Espiritismo é o roteiro para que possamos encontrar com segurança tal caminho, tal verdade, consequentemente, a verdadeira vida, que é a espiritual. Então, ele vai dizer, todos aqueles que escutam a minha palavra e a praticam, eu assemelhá-lo-ei com aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí veio as tempestades, sopraram aquela casa resistiu. Mas todo aquele que escuta minha palavra e não a pratica, assemelhá-lo-ei àquele que constrói a sua casa sobre a areia. E quando vêm as tempestades e os ventos, naquela casa, ela é destruída. Ela não aguenta a tempestade. Então, olha que metáfora. Jesus trouxe a rocha e a areia, e ele trouxe uma casa. Uma casa é uma simples casa,
ou seja, um agrupamento de pessoas que estão no mesmo local e moram ali. Isso é uma casa. O objetivo de toda casa é se transformar num lar. Como que isso é feito? Isso é feito através de um processo de convivência, né? Através de um processo que ambas as partes vão ter que abnegar de muitas coisas e sacrificar muitas coisas vinculadas ao egoísmo, ao orgulho, para manter a paz, para construir vínculos de compreensão de outras coisas. Mas aqui eu quero salientar que a areia, ela representa o quê? Volatilidade, né? Muitas vezes também, no sentido simbólico, ela representa a vazão das emoções. Aqui nessa passagem, você pensa em areia, você pensa em algo volátil, né? É isso que representa esse símbolo. E é interessante que o que é volátil dentro de um lar? A gente trouxe 3 coisas principais, comportamentos muito peculiares no meio familiar e que geram discussões, geram violência e muitas vezes acabam gerando morte, né? Geram violência contra a mulher, geram violência e muitas vezes vai para a morte, como eu disse no começo. Muitos, infelizmente, dos casos de morte contra a mulher ocorrem dentro do lar. Isso é mundial, é uma estatística mundial. E, ademais, de um ano para cá, o número de violência doméstica e violência contra a mulher e assassinatos contra a mulher subiu para mais de 17 milhões, ou seja, 24,4%. Então, olha só, os indivíduos lá fora, tudo normal. Voltaram para dentro, aumentou a violência, o número de mortes. Olha só que curioso. Diminuiu as mortes na rua e aumentou as mortes dentro do lar. Contra a mulher. Salientando isso, tá? E aí, então, quando a gente fala da areia, a gente fala, quando a gente liga comportamentos voláteis, a gente vê, né, comportamento passageiro, comportamento impulsivo, comportamento que destrói um lar, a gente vê a raiva, o poder e a negação. Olha que interessante. Lá vai eu dar uma pitada de psicologia. Eu falei para Socorro, eu sou assim mesmo, entendeu? Quando pode, a gente dá, né? O objetivo é falar do espiritismo, do evangelho, com um pouquinho de psicologia, não de psicologia e um pouquinho de espiritismo do evangelho, né? Mas aqui, nesse quesito, a raiva, uma emoção primitiva, natural, que muitas vezes, lá no tempo das cavernas, nos impulsionou ao combate, esta emoção que foi responsável pela manutenção do indivíduo com o desenvolvimento do ser, ela ainda continua aqui. A gente tem um cérebro emocional, o famoso sistema límbico, e aí continuam muitas vezes estas emoções cravadas em nós, o medo, a raiva, a tristeza e tantas outras. A raiva, ela surge de conflitos não resolvidos, dirá Joana de Ângeles na obra Autodescobrimento, uma busca interior. No capítulo 10 desta obra, Joana vai dizer que a raiva surge de conflitos não resolvidos. Olha só. Então, a raiva vai surgir daquilo, você tem um conflito com um familiar específico, você tem um conflito com a sua esposa, seja por algo que ela lhe fez, seja por algo que você não quer aceitar, seja pelo término de um relacionamento ou qualquer outra coisa, e ao invés de dialogar, você tem raiva. E a raiva, a característica de uma emoção é o quê? É você agir para depois pensar. E a proposta espírita é justamente a oposta, né? Você pensar para agir, porque se já pensando a gente já está se equivocando muitas vezes. Então a raiva, ela deve ser diluída com a paciência, que é o seu oposto, que é a rocha, porque a rocha traz o quê? Virtudes. É algo concreto, é algo que transforma uma simples casa em um lar iluminado por Jesus. Começamos essa oposição. Oposição da raiva. Paciência. Paciência deve imperar no lar. Tanto de marido para mulher, né? Marido para a esposa, de esposa para o marido. De pais para filhos, de filhos para com os pais.
E os diversos outros meios, né? Se expandindo para os outros parentes, para o meio profissional, para o meio espírita. A paciência, saber ter paciência, mas não pode haver paciência sem se colocar no lugar do outro. Ó, o fulano está assim, assim, assado. O que será que está acontecendo com ele hoje? Vamos perguntar para ele? Né? O fulano está grosso hoje, o que está acontecendo com ele? E aí você chega, você conversa, ou você está assim, assim, assado, está acontecendo alguma coisa com você? Olha lá. Então a gente está resolvendo. Ah, eu tô meio assim hoje, tô com a cabeça aqui cheia de, né, dinheiro, é isso, é aquilo, é minha mãe que tá ruim, né? Tá bom. A gente tem paciência, a gente se coloca no lugar do outro. Então, não é possível ter paciência sem ter empatia, que é se colocar no lugar do próximo. E a paciência, ela dissolve a raiva, ela faz a gente frear. Então, é justamente na hora que a gente tiver com raiva, trazer a razão para a cabeça e falar, de repente, no primeiro momento, fique quieto para si mesmo. Espera essa tempestade emocional passar e vai conversar tranquilo com o parceiro, com a parceira. Então, esse é o primeiro comportamento. O segundo comportamento é o de poder. Dirá Carl Gustav Jung que o oposto do amor não é o ódio. Aliás, no sentido mais amplo, André Luiz já mostrou em suas obras que não há antíteses, não há oposição para este sentimento. Mas é claro que este amor que André Luiz fala, né, que o próprio ódio é o amor adoecido, segundo o mentor André Luiz. É o amor adoecido, e então ele trata que o amor, o ódio é o amor adoecido, não há essa oposição. Mas é claro que a gente está falando de um amor divino, um amor mais humano, mais chão aqui, né? Porque há diversas formas de manifestar e de vivenciar o amor. Então, o amor maternal, o amor filial, o amor paternal, o amor à pátria e tantas outras coisas. O amor a Deus, que é o ápice, né? Que é o que realmente nos alimenta de dentro para fora. E dirá Carl Gustav Jung que não é, mas nesse sentido ainda mais precário, entendendo mais humano, infelizmente, há ainda oposições. Então, quando, segundo Carl Gustav Jung, você não está no amor, você está no outro polo, o poder. E aí o poder, a gente vê muito isso também dentro do lar. A pessoa quer ter posse sobre a outra. Você tem que fazer o que eu acho que deve ser feito, você tem que pensar como eu acho que você deve pensar. Você tem que sentir como eu acho que você deve sentir. E você é propriedade minha. Esse tipo de vínculo, além de ser passageiro, doentio, no sentido psicológico, no sentido espiritual, vai gerar inúmeras barreiras, inúmeros sentimentos negativos, que vai prejudicar a nós mesmos. Então, o que vai se opor a ele? O amor. O amor da liberdade, o amor não se vê somente a si próprio, ele vê o outro, ele vê o outro é a extensão dele, não no sentido de controle, mas no sentido do que eu faço a ele, o que eu faço a mim, eu faço a ele também. As minhas ações produzem reações, não somente no lar, mas em tantos outros locais. Então ele pensa. O amor tem essa característica. Então ele vai equilibrar, trazer o equilíbrio, ele não prende, ele não aprisiona, ele constrói, ele dialoga. Então, diálogo é importante numa relação familiar. Então, com o problema com fulano, com ciclano, vai dialogar. Aí o que acontece? Quando não está no poder, ter uma discussão com o próximo, alguma coisa, com o parente X, com a esposa, ou com o filho, alguma coisa, ou com o outro mais distante, com o primo. E aí o que acontece? Não resolve isso, vai para a negação. Não, tá tudo tranquilo, que é o terceiro comportamento e último, para a gente finalizar. A negação. Então vai o quê? Para a negação. Não, tem nada com o fulano. Já perdoei o fulano. Aí o fulano vira as costas, né? A gente fala isso da boca para fora, da boca para dentro, né? Tá excomungando ele. Então você não perdoou. Então muitas vezes a gente nega também o outro, a gente nega
que o outro é um ser pensante, é um ser que tem desejos. A gente nega que o outro pode... E esse outro que eu sempre falo nesse sentido é no núcleo familiar, tá? Que o outro pode me ensinar, que o outro pode saber mais do que eu em um determinado assunto. A gente nega também, muitas vezes, as nossas perdas. A negação da perda, que gera muitas vezes, né, homicídios, né? Que no caso aqui estamos tratando especificamente daquele contra a mulher, o feminicídio. Isso gera, entendem? Essa não aceitação. E o que vai se opor a isso? A assertividade. Essa qualidade. Porque existem polos, né? O da agressividade e o da passividade, no sentido comportamental. O objetivo não é não ser passivo, no sentido de ser passivo na hora certa, né? Mas também não ser nem muito agressivo, é ser assertivo. Seria um misto. Então, ser assertivo é falar a coisa certa, na hora certa, da maneira correta, para a pessoa certa. É chamar o fulano, é como Joana fala, né? Ter maturidade psicológica. Olha, o meu relacionamento com a minha esposa não deu certo, fazer o quê? Não é? Eu vou conversar, vou me abrir, talvez vou procurar um psicólogo para elaborar melhor tudo isso que eu estou sentindo, esse misto de raiva com angústia, e depois vou ter até um diálogo com ela, né? De uma forma sadia e madura. Ou seja, você está sendo assertivo, você está validando, você não está deixando que isso se transforme em raiva, ódio, cólera, entende? Ou tão menos aquela negação doentia da realidade. Então, a paciência, o amor e a assertividade são o quê? A rocha, é aquilo que transforma uma simples casa em um lar iluminado pelo Cristo. E é isso que essa atualidade está precisando. Entendem? Essa paciência um para com o outro, esse amor que se desloca, que faz a gente se deslocar, fazer ao próximo aquilo que queríamos que nos fosse feito, fazer, seja um homem, mas sobretudo aqui que é o nosso objeto de reflexão, a mulher, tratar ela como um ser digno de respeito, porque eu disse que o espírito não tem sexo. Eu relembrei o que as entidades venerandas dizem a Kardec: todos somos iguais, todos haveremos de progredir. Então a gente tem o quê? Que tratar o outro com o máximo de respeito, e a mulher não é objeto, a mulher não é objeto para descontar as nossas frustrações, os conflitos que a gente não resolve. Não, ela é uma parceira digna, é uma amiga, ela é esposa, ela é isso. Entende? Ela não é nem inferior, nem acima. Nós somos todos iguais. E é isso que muitos de nós ainda precisamos entender. Porque, sabe, gente, para finalizar, é triste olhar esses dados. Eu fui pesquisar na internet, é triste. No mundo, mas sobretudo no Brasil, aumentou. 17 milhões de mulheres sofreram violência. E violência que eu falo aqui, física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, que são os 5 tipos de violência que a Lei Maria da Penha vem tratar. Isso é lamentável, né? E é isso, minha irmã. Espero ter contribuído minimamente. É um tema muito complexo, como eu falei, né? Sim. É um tema delicado, complexo, um tema que muitas mulheres não têm coragem de falar, calam-se, porque quando fala a violência aumenta, e as mulheres precisam falar, precisam procurar ajuda, porque, Jefferson, o que acontece muitas vezes é que vai acontecendo pequenas coisas. É uma violência psicológica, é um desrespeito, e aquilo, a mulher vai se calando. E também acontece o contrário, né, também. Mas a mulher vai calando porque muitas vezes é o marido quem sustenta a casa, a mulher não tem emprego. Isso acontece muito nesse... Você deve ver muito isso na sua profissão, né? Sim, sim. E
A mulher não é para sofrer isso. É para procurar ajuda, discar o 190, procurar falar com pessoas que possam ajudar. E falando para o Espiritismo, levando para o Espiritismo, a Priscila Lima, ela fala assim: quando vivemos com relacionamento conturbado, aquele que não conseguimos sair, será que temos que pagar o que fizemos na vida passada ou porque gostamos de sofrer? Ela colocou uma afirmativa, né? Mas eu acho que é uma pergunta que ela quis fazer. O que é que você acha? Minha irmã, tem uma fala de Joana de Anges, ela vai dizer assim: não te permitas ter e sustentar relacionamentos conflituosos na justificativa de que tendes algo a reparar ou a expiar com o parceiro ou parceira. O que a irmã quer dizer aí, né? A irmã Joana. Ela vem mostrar o quê? Olha, nós estamos, de fato, aqui colocados um com os outros para, como eu disse no começo, dissolver vínculos de raiva, vínculos negativos, né? De antipatia, raiva, ressentimento, mágoa, rancor. Então, essa é a proposta. Mas, muitas vezes, a gente vem, reencarna, e aí a gente vai lá, está lá no relacionamento, esse relacionamento está conflituoso, está levando a gente para o adoecimento mental, está levando a gente para uma autoalunação e, consequentemente, uma estagnação profissional, uma estagnação espiritual, uma estagnação psíquica. Então, é preciso repensar. Mas o Espiritismo, de forma alguma, dirá... Aliás, tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que vai chamar o divórcio. E a gente tem que ver se essa união que temos com o nosso companheiro ou companheira é uma união de alma para com alma, porque se não for, isso já está desfeito. E o divórcio só vem consumar aquilo que já está desfeito. É claro que aqui, então, salientando, como bom psicólogo, eu jamais dito o que deve ser feito, mas como Jesus também sempre fizera, o maior psicoterapeuta, né? Ele propunha reflexões e você escolhe o caminho. Mas, de forma alguma, o Espiritismo, tá? Ele vem dizer para você, assim como também o Espiritismo também não vem dizer, olha, pode se separar à vontade, no sentido assim, né? Banalizar essa palavra, o divórcio. Pelo contrário, né? É sempre preferível tentar uma terapia de casal, seria interessante, né? Terapia de casal, resolver os conflitos e para tentar se reajustarem um com o outro, mas de forma alguma. O Espiritismo, ele não condena a prática do divórcio, tão menos nos prende eternamente um com os outros, né? No sentido de uma relação simbiótica. E aí, só para salientar e terminar a resposta. Ela falou assim, às vezes a gente gosta de sofrer, né? Ela falou aí. É uma coisa interessante a se olhar, porque é com muita disciplina que a gente engendra o sucesso ou o fracasso. Em todos os âmbitos de nossas vidas, causas atuais das aflições, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode se libertar desses comportamentos, né? Mas acho interessante uma terapia de casal, viu, irmã? Como psicólogo agora, saindo da perspectiva, né? Uma terapia de casal, interessante. Jefferson, eu acho que a pessoa não gosta nem de sofrer, mas gosta de tentar, porque você fica com aquela esperança, não, vai mudar, vai dar certo, e fica tentando, não é porque gosta de sofrer, é porque está lutando pela família também. Exatamente, é isso que, aliás, essa é a proposta do Espiritismo, é tentar ter essa luta, mas é claro, né, como Kardec, por que Kardec colocou isso no Evangelho segundo o Espiritismo? Colocou a lei do divórcio lá? Porque certamente o codificador sabia, olha, tem espíritos que reencarnam para ficar juntos, mas só que não dá. Não dá, e aí começa a coisa a ficar ruim, né? Então, deixa eu abordar esse tema aqui também.
Ó, a sabedoria do codificador. Então, é tentar, né, o Socorro, a gente tenta, às vezes não é que gosta de sofrer, né? Gostar de sofrer, sim, é aquilo ali, eu coloco minha mão, porque tem gente também que é assim, sabe, Socorro? O fulano põe a mão ali, né? E não é criança não, é adulto. Vai queimar, por exemplo. Ah, eu vou pôr. E gosta. Comportamentos, né, que a psicanálise vem explicar. Mas, assim, não vejo sofrimento, vejo talvez pode estar tentando de formas erradas, por isso que eu disse que é interessante terapia de casal. Às vezes ambos estão perdidos aí, né? Enfim, mas jamais o espiritismo você tem que carregar pro resto da sua vida, jamais. O espiritismo Até não porque prega pode isso. levar a uma causa maior, né? Como mortes. Por isso que o codificador colocou lá. Exatamente, irmã. Pode falar, por favor. Eu digo, se a relação está adoecida, temos que buscar ajuda, buscar o remédio no Evangelho, buscar o remédio em profissionais, como terapia. E também, Jefferson, as crianças são codependentes desse sofrimento. As crianças sofrem muito com isso. Então, o que é que eu estou fazendo numa relação de que eu sofro, de que eu apanho, de que eu levo para as minhas crianças tal sofrimento? Então, não é melhor criar força e tentar resolver de uma maneira mais saudável? Perfeito, irmã. Não tem nem o que falar. E exatamente isso, só tem que salientar. Muitas crianças são adoecidas, né? Por conta disso. Perfeito o que você falou. É da sua profissão, né? É igual, eu estou falando da sua profissão, o povo, não sei se quem está aí sabe, Socorro, se você me permite, igual que é? Assistente social. Assistente social, né? Sim. Trabalho na linha de frente, né? Desses tipos de situações, né? Sim. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui, Jefferson. O agressor deve ser examinado como alguém perturbado em si mesmo, em lamentável processo de agravamento psíquico? Minha irmã, dirá, Jesus veio mostrar primeiramente que a maior cura que existe é a cura do amor. É a cura pelo amor e é a cura através do amor. E a psicanálise, Freud tem uma frase muito famosa, não sei se você já escutou, Sigmund Freud é o pai da psicanálise, né? Ele que criou esse corpo doutrinário, ele reencarnou com essa missão, né? E ele tem uma frase assim, se amar é doloroso, quando não amamos, adoecemos. Então, inevitavelmente, aquele que já está em um comportamento contrário do amor, espiritualmente já está adoecido. Ele tem que machucar o outro para fugir dele mesmo. Ele tem que causar dano ao outro para provar a ele mesmo aquilo que ele não é. Ele tem que infligir a dor alheia, a dor no outro, para diminuir a sua própria dor. Então, de fato, irmã, esse irmão, ele precisa de acolhimento, de prece, de tratamento. Entendem? Então, porque eu sei que é difícil falar isso aqui, porque muitas vezes, né, é aquele que agrediu de forma feroz e atroz uma mulher. Mas esse irmão, porque Deus ama, eu, você que estamos aqui, todo mundo está aqui assistindo, mas ele ama também. O presidiário, ele ama aquele que está fazendo esses delitos. Ele ama a todos os filhos, de forma igualitária. Então, esse irmão já está adoecido, espiritualmente, psiquicamente. Ele está numa vida vazia. Ele está sem sentido, sem propósito, sem direção. Porque quando a gente se separa do amor, a gente vai perdendo tudo isso. E espiritualmente também tem os casos de obsessão, né? Quando o irmão está adoecido dessa forma, ele também está obsediado, né? Muitas vezes. Exatamente, só que entendendo, Socorro, que o obsessor nenhum coloca em você aquilo que você não tenha, ele insufla. Exatamente. Né? Ele só ataca quem dá brecha, como a gente costuma dizer. Exatamente, minha amiga, exatamente. Minha irmã, então,
esse tema aí é importantíssimo, né? Abordar. Tem mais alguma pergunta? O povo fizeram mais alguma aí, gente? Se não tiver. Tem mais alguma? Socorro, tá mudo. É que eu tive um Pronto. probleminha aqui. Tem mais aqui. Por favor. Sobre a questão da reencarnação, né? Acostumado à lei da selva, o espírito atribulado retorna à carne, né, galvanizado pelas paixões que o laceraram e de que não se deseja libertar, favorecendo facilmente que as reminiscências assomem ao consciente e reincorpore a personalidade que atua. Por exemplo, uma pessoa que já vem nessa brutalidade, já vem nesse desequilíbrio de encarnações e encarnações. Então, isso vem à tona nessa encarnação atual? É isso que a pergunta quer Perfeito. dizer. Rapaz, que pergunta elaborada, bonita, eu gosto disso, né? Quem que fez para eu me comunicar com a pessoa? Essa pergunta foi aqui no WhatsApp, uma pessoa aqui, da amiga minha. Olha só, perfeito que essa sua amiga falou. Porque, olha só que interessante. Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, ela vai trazer que todas as nossas experiências e vivências, todas estas paixões, todas as qualidades, todos os defeitos, todos os aspectos primitivos que ainda não reeducamos ou educamos, vão estar enterrados em um local que se chama inconsciente profundo, algo a psicologia transpessoal intitula como sendo inconsciente sagrado. Mas nesse inconsciente profundo, ali estão quem fomos, quem somos. Sim. E aqui estamos reencarnados justamente para trabalhar nestas reminiscências, nestes retornos. Né? É como se fosse o inconsciente dando um sopro. Emmanuel vai dizer, olha que interessante, na pergunta 109 da obra O Consolador, o benfeitor vai dizer que até os 7 anos é a idade chave de ouro para educar aquela criança, para colocar, depositar nos filhos. Isso daí, por quê? Porque há uma facilidade muito grande de ter reminiscência, porque a criança ainda não, ela está se fortificando os vínculos, está fortificando os vínculos entre espírito e matéria. Então, o Emmanuel fala aqui vamos colocar, do 0 aos 7 anos, né? Vamos lá, vamos usar isso daí, né? É uma idade crucial para perceber estas reminiscências, este jeito de ser, mas também para educá-las. E a nós, a gente já está marmanjo, Jefferson, né? Tem uma obra de um dos maiores estudiosos dentro da psicologia no campo da inteligência emocional, Daniel Goleman, se chama Inteligência Emocional, é um nome comprido, a teoria que revoluciona, vai revolucionar o século, mais ou menos isso, um livro muito famoso. Nesse livro, Daniel Goleman vai trazer que é importante a razão para educar os instintos, as paixões. Olha só, não parece alguma coisa que a gente conhece? De onde que a gente conhece isso aí? Né? Ué, eu acho que é do espiritismo, não é? Será que ele é espírita? Não sei. Se um dia eu tiver a oportunidade de vê-lo pessoalmente, né? Professor Daniel Goleman, catedrático, né? Porque, olha que interessante, ele vai dizer isso. Então, independente, porque vai subir reminiscência, vai vir para a cabeça. Isso é fato. Vai vir. E aí vai vir aquele aspecto que a gente enxerga uma pessoa aqui, a gente sente alguma coisa está guardada lá no fundo, não resolvida. De repente, com aquela outro familiar, a gente é bem estourado com ele, a gente não gosta dele e a gente não sabe por quê. Olha lá, isso é da onde? Isso é lembrança. Está guardadinha nesse inconsciente profundo, que a gente pensa que está esquecida, mas que está viva. E aí é nessa sacada que a gente tem que o quê? Trazer a razão.
Então, o que o Espiritismo ensina? O Espiritismo ensina que, passo a passo, por exemplo, se você está com dificuldade com o familiar, faça a prece por ele. Peça aos amigos espirituais também para que te amparem no dissolvimento desse vínculo. Seja mais paciente, seja mais tolerante, seja indulgente. Olha lá, estou trazendo a razão. Nossa, estou com vontade de gritar com essa pessoa. Vai dizer a doutrina espírita, tenha paciência, e dirá ainda a lição de Chico Xavier, tome a água santa, né? Aquela água que você toma ela e fica quietinho, não é o momento para você falar. É a água do silêncio. Às vezes o silêncio, com bons pensamentos, é uma prece em prol a nós e o próximo. Então a gente vai ter mesmo essas reminiscências, vai subir, a gente vai ter que reeducar. Aliás, estamos aqui para isso. É para isso mesmo. Isso mesmo, minha irmã. E parabéns pela pergunta. Sim, tem uma pergunta aqui, a Denilza, ela diz assim, ela fez um comentário, às vezes o amor acaba e nem teve violência, no meu caso me separei, mas mantenho uma relação saudável com meu ex, até porque temos filhos. Seria muito bom, né, Denilza, se todo mundo tivesse essa compreensão, se todo mundo chegasse ao final de um relacionamento dessa forma, mas a maioria não consegue fazer isso. Né, exato. Isso daí, eu não tenho nem que comentar, só tenho que bater palmas, né, para ela. É uma atitude extremamente madura, psicologicamente, espiritualmente. Meus parabéns a ambos, e preservaram, não tenho dúvida, a saúde mental dos filhos de muitos traumas que poderiam ter ocorrido se fosse de forma aversa. Então, meus parabéns. Maturidade psicológica, né, Socorro? Você trabalha também bastante aí, você vê que muitas vezes falta esse tato. Quando eu falo maturidade psicológica, eu estou dizendo que desses comportamentos pequenos, a paciência, o amor, a tolerância, a compreensão. Sim. Né? E a gente precisa ter esse amadurecimento, primeiro, pela nossa paz interior, e pela paz, pela saúde mental dos nossos filhos. E essa compreensão é muito importante. Não deu certo, acabou entre eu e meu esposo, mas entre eu e meu filho vai permanecer. Então, o bom é que haja essa união, essa harmonia entre os pais para criar os filhos. Sim, se colocando na cabeça que é o seguinte, quando você separa um do outro, não dos filhos. Isso. E, assim, o que eu faço para minha... Eu não estou fazendo mais para minha ex-esposa, eu sempre faço, independente se é esposa ou ex-esposa, para a mãe dos meus filhos. Uhum. Para o pai dos meus filhos. É coisa a se pensar. E já chegando ao final, Terezinha, ela faz aqui uma indagação, boa noite, qual a linha de que você trabalha no Espiritismo? Olha, a pergunta, não sei se foi para mim ou para Jefferson, a nossa linha é o Evangelho de Jesus, né, Jefferson? Dentro do Espiritismo, minha irmã, é Evangelho à luz de Kardec e de tantas obras sérias, né? Porque o Espiritismo é o próprio Evangelho redivivo, com uma coloração mais bela, de uma forma mais clara, mais nítida. É por isso que eu disse, ele é o roteiro seguro. Então, agora, se você está dizendo no meio profissional, é a psicanálise. Isso. Bom, mas no meio da doutrina, né, Socorro? É Evangelho Kardec. Não tem outra. Eu entendi que ela estava falando do Espiritismo, mas ela deve ter falado também na sua profissão. Tem uma frase de Joana que eu gostaria de finalizar esse momento com ela, depois você faz suas considerações finais, Jefferson. Ela diz assim, com Jesus aprendemos que o amor substituirá um dia a agressividade humana.
resolvendo todas as questões que possam constituir pontos de divergência entre as criaturas e motivações para guerras. Ela diz isso no livro Após a Tempestade. O livro lindo. O Tinha que ser amor Joana, cobre... né? Joana, né, Jefferson? O amor, mais do que cobrir, né, a multidão dos pecados, como assinala Simão Pedro, ele aperfeiçoa, ele amplifica, ele dilata a vida, ele dilata a visão do Espírito, ele dilata a nossa caminhada. Então, quando a gente não ama, a gente está adoecendo. Minha irmã, que frase linda de Joana, né? É só o amor para domar. E aí, fazendo as minhas reflexões finais, eu penso nessa frase que você falou. Você vê que Jesus, de acordo com João Evangelista, ele é o verbo amor encarnado. E Jesus mostrou isso de forma tão didática, né, minha irmã? Tão simples. Ele se opôs à agressividade, à brutalidade daqueles homens, com muito amor, com muita gentileza, com muito carinho. Esse ser singular, esse irmão que dava de beber àqueles que tinham fome, que a sua luz não cegava aqueles que estavam ainda momentaneamente em um estado inferior a ele. Pelo contrário, ele era muito humilde, singelo, então a gente tem que desenvolver esse amor. E é de diversas formas que ele é desenvolvido, de diversas maneiras, até a gente alcançar esse amor divino. E como que essas diversas formas? A paciência, a assertividade, a caridade, a indulgência, essas palavras, quando praticadas, se transformam em virtudes. Essas palavras possuem formas, né? Instruções para serem praticadas. E quando a gente pratica elas, gente, a gente se ilumina. Então, que a gente entenda e enxergue sempre na mulher e um no outro também, vice-versa. Irmãos de jornada, somos todos iguais. Somos todos iguais. Então, todos somos dignos de amor, de respeito. Todos somos dignos de ter fraternidade, solidariedade. Viver, né, em vínculos de fraternidade e solidariedade. Façamos ao próximo. Para finalizar, minha irmã, regra áurea ensinada por Jesus: façamos ao outro aquilo que queríamos que nos fosse feito. Aí está resumida, segundo Jesus, toda a lei e todos os profetas. E o que é a lei? O amor. Então, fazer ao próximo aquilo que você queria que ele fosse feito é o amor em ação. E quanto à igualdade, né? Na pergunta 818 do Livro dos Espíritos, diz assim: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? E Kardec, né, no Livro dos Espíritos, o Espírito responde: é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, não existe desigualdade, né? Para Deus, para o Espiritismo, para Jesus, não existe desigualdade. Nós somos todos iguais perante Deus, perante o amor. E é isso Quem gera desigualdade somos nós, não é Deus. A gente é igual, né? Para você ver, e ele fala. Então, a gente mudando, porque é assim, irmã, eu sempre falo, a família, de família em família, vai se formando uma cidade, vai se formando um estado, vai compondo o país compõe, junto com outros, a humanidade. Então, é na família, pouco a pouco se expandindo, que a gente vai modificar o planeta. Tem que começar no lar. E é isso, né? Essa igualdade, essa coisa, isso não existe no sentido de inferioridade, é igualdade. Está aí escrito, ó, é instituição humana e os homens. Que os homens têm que aprender, né, Jefferson, que a gente tem que amar o próximo como a gente mesmo e não devemos fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, homens, fiquem alerta. Hoje vocês estão no corpo masculino, achando que é maior, a mulher é inferior, mas vocês podem vir experimentar o lado feminino e saber
que nós somos iguais perante Deus e perante todo mundo. Que assim seja, minha irmã. Que assim seja. Mais alguma coisa, Jefferson? Só isso. Muito obrigado. Então, gratidão a todos vocês que estiveram conosco até o momento. Gratidão a todos que vão nos assistir posteriormente. Que Jesus ilumine todos os homens, para que o amor seja o roteiro de todos. Até Que assim a seja. próxima. Você Até e a família. próxima. Um abração a você e a todos que estão nos assistindo aí, que posteriormente virão assistir também. Um forte abraço.